Olá pessoal, meu nome é Rui, eu sou professor do Departamento de Processos Psicológicos Básicos da Universidade de Brasília. Essa é a sexta aula de um curso online de percepção. Essa disciplina também existe em caráter presencial, ela é obrigatória para quem faz psicologia aqui na UNB. Na aula anterior a gente estava falando de processamento neural da visão, ou seja, como é que o sinal, quando ele é transformado, da energia eletromagnética, ele vai sofrendo transformações até chegar em áreas de autoprocessamento lá no córtex visual. Nessa aula, a gente vai estar preocupado em falar sobre a organização neural da visão, como se dá essa arquitetura do sistema visual, que também é muito importante para a gente entender a percepção enquanto um fenômeno psicológico. Essa aula aqui, ela está dividida em 4 vídeos. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai estar falando da organização neural, da retina até V1. No segundo vídeo, a gente vai estar falando sobre organização colunar em V1, então como que existem colunas em diferentes profundidades lá em V1 e elas estão processando diferentes informações. No terceiro vídeo, a gente vai sair de V1, da área visual primária, e vai falar de 2 grandes vias, a dorsal e a ventral. No último vídeo, a gente vai falar de áreas altamente especializadas no córtex visual, então são os módulos corticais da visão. Então, começando, a gente estava vendo na aula anterior, e a gente vai ver nessa, que a pesquisa em visão ela foi influenciada por 2 grandes questões. Então, uma delas que a gente viu na aula anterior sobre processamento neural é que tipo de estímulos, quais são os tipos de estímulos que vão fazer com que diferentes tipos de neurônios eles disparem. Então, essa é uma questão. A segunda questão que a gente vai tratar aqui nesse vídeo é como neurônios do sistema visual eles estão organizados. Uma vez que a gente entende essa organização, a gente passa a compreender melhor o processo, que é o intuito desse curso. Isso é muito interessante, porque a gente, quando tem uma percepção, quando a gente olha um passarinho voando, por exemplo, a gente tem uma percepção que ela é unificada, ela faz sentido, né? Então você vê um objeto separado do fundo, ele possui cor, ele possui contraste, ele possui forma, ele possui movimento. Mas todas essas características, elas são processadas inicialmente em áreas diferentes. Então, você tem um objeto, esse objeto ele é inicialmente processado e você vai ter áreas específicas onde você processa movimento, forma, cor. Então, você tem uma primeira análise dessa informação, segregação, para depois uma união disso. Então, para a gente entender esse processo completo, a gente precisa saber como que ocorre essa organização. E a gente vai começar falando da organização desses neurônios do sistema visual, lá da retina até V1. Aqui eu vou falar de um ponto que eu já abordei numa aula anterior, que é essa via retinogenículo estriada. Eu tive que abordar esse ponto numa aula anterior, porque quando eu estava descrevendo os estudos do David Huber e do Thorsten Wiesel, o grande avanço deles foi que eles passaram a registrar a atividade neuronal não só aqui no nervo óptico, em células da retina, mas eles foram caminhando até chegar ao córtex. Então, por isso eu abordei. Aqui eu só vou retomar, porque essa via aqui é um tipo de organização do sistema visual que é muito importante. Então, retomando aqui, para quem não viu o vídeo da aula anterior, o que é essa via? Então, essa via retínico começa na retina, passa pelo núcleo geniculado lateral e termina lá no estriado, que é o V1, tá certo? Um ponto muito importante é que, inicialmente, tudo que é projetado, por exemplo, no campo visual direito, ele vai ser inicialmente processado no hemisfério cerebral esquerdo. A mesma coisa acontece, tudo que é inicialmente projetado no campo visual esquerdo vai ser inicialmente processado no hemisfério cerebral direito. Então, você tem uma lateralização de funções, tá? Um ponto importante que a gente observa também é a retina. A retina ela é bipartida, então ela tem 2 áreas, 2 projeções que elas vão trafegar por vias diferentes. Então, a retina ela é dividida na fóvea, bem no meio da fóvea, e ela possui uma porção nasal e ela possui uma porção temporal. Essa porção temporal ela está mais aqui para área externa aqui, uma mais distal, e a porção nasal mais próximo do nariz. Se a gente pegar cada olho, é interessante observar também
aquilo que é projetado no hemicampo visual direito vai ser projetado no lado esquerdo do olho, tá certo? Seja o olho direito, seja o olho esquerdo. Então aqui a gente tem o olho direito, aqui na hemiretina nasal, que é do lado esquerdo, está processando o hemicampo visual direito. Se a gente pega esse olho esquerdo aqui, essa hemiretina temporal que está do lado esquerdo, nesse olho esquerdo está processando o que está no campo visual direito. Então, se a gente pegar cada olho, tá certo? Então, o que está sendo projetado num dado hemicampo visual vai ser projetado do lado da retina, que ele é o lado oposto. Então, aqui, no caso, a gente tem o olho direito e a gente tem essa retina nasal, que está do lado esquerdo, processando o que está do lado direito no campo visual. Aqui, do lado, no olho direito ainda, no lado direito do olho direito, isso está processando a informação que está no hemicampo visual esquerdo. Então, o olho, ele processa também essa informação contralateral nessas hemiretinas aqui, nessa bipartição. Uma coisa interessante a gente observar é que quando a gente pega essa parte aqui, que ela é mais centralizada, que são as hemiretinas nasais, esse fecho aqui, então, a gente tem a formação do nervo óptico. O nervo óptico ele vai trafegar e ele vai chegar numa área que se chama quiasma óptico, onde ocorre o cruzamento dessas fibras. Mas esse cruzamento ele é parcial. Ele é parcial não para todas as espécies. A gente tem uma sobreposição muito grande na espécie humana. Mas o que acontece aqui? Parte das fibras elas vão seguir pelo mesmo lado. Isso acontece para as fibras que vêm dessa hemiretina temporal, ou seja, a informação que chega nessa hemiretina temporal aqui, ela vai ser processada ipsilateralmente, ou seja, do mesmo lado. Então, aquilo que é projetado na hemiretina temporal direita, no caso aqui, vai ser inicialmente processado no hemisfério direito. Tá? A mesma coisa acontece aqui para o lado esquerdo. Então, você tem uma projeção aqui desse lado, e isso vai ser processado ipsilateralmente no mesmo hemisfério. Isso é diferente do que acontece para a hemiretina nasal. Então, aquilo que é projetado na hemiretina nasal ocorre um cruzamento, ou seja, você tem uma lateralização da informação aqui. Então, você tem a hemiretina nasal do olho direito, ocorre o cruzamento aqui para o hemisfério esquerdo, tá certo? De todo modo, a gente observa que tudo aquilo que é projetado em um dado campo visual vai ser inicialmente processado no hemisfério cerebral contralateral. A gente pode seguir o caminho aqui. Então, por exemplo, a gente está falando do hemisfério cerebral esquerdo aqui no caso. Aqui isso está sendo representado pelo verdinho. Então, o hemisfério cerebral esquerdo inicialmente está recebendo informação que vem da hemiretina nasal do olho direito e da hemiretina temporal do olho esquerdo. Então, essa informação toda ela chega aqui. Na hemiretina nasal ocorre o cruzamento, na hemiretina temporal não ocorre esse cruzamento. Então, é uma lateralização de funções, de tráfego de informação que a gente pode observar aqui. Eu disse que ela é inicialmente processada em um dado hemisfério, mas depois ocorre troca de informação pelo corpo caloso. O corpo caloso é uma grande comissura onde você tem fibras neuronais partindo de um lado para o outro. Então, a informação inicialmente ela chega aqui, mas depois ela alcança o hemisfério oposto. Então, de modo que a informação ela não fica isolada em um hemisfério cerebral só, tá certo? Então, o corpo caloso vai ser uma estrutura muito importante para essa troca de informações entre os hemisférios cerebrais. Uma coisa que eu não falei ainda é que uma sinapse importante que acontece aqui é nessa estrutura aqui, no núcleo geniculado lateral. Então, você tem a formação do nervo óptico, você tem a passagem pelo quiasma óptico, né, onde a informação ela segue no mesmo lado, ou então ela cruza. Independente disso, depois ela faz uma sinapse aqui no núcleo geniculado lateral, que é o núcleo talâmico. Então, o tálamo é uma estrutura diencefálica capsular que existe dos dois lados aqui e é uma relé de informações. Então, é uma grande central, é uma grande rodoviária central. Então, informação chegando, informação saindo. Então, é uma central de retransmissão de informação. Eu dei alguns dados a mais sobre o núcleo genicular lateral na aula anterior, quando eu estava falando dos estudos do Wieser e do Rubel. Eu não vou retomar aqui para a gente não ser redundante.
Mas enfim, depois que essa informação ela chega aqui, você tem um outro neurônio que ele vai levar a informação direto aqui para V1. Área visual primária, córtex estriado, área 17 Brodmann, então são todos os nomes para essa área cortical aqui, bem fininha, né, de 2 milímetros, que ela está processando informação visual. Então, a informação visual vai chegar no cérebro, primeiramente aqui nessa região. Tá? Boa parte da informação ela vai chegar aqui no núcleo genicular lateral para depois vir para o córtex, né? Enfim, cerca de 90%. Mas uma parte dessa informação, que ela vem aqui pelo quiasma óptico, ela alcança o colículo superior. O colículo superior é esse corpo esférico aqui na porção posterior aqui entre o tronco encefálico e o diencéfalo, que vai ser responsável por informações relacionadas a informações da visão, mas relacionadas a reflexos visuais e oculares e movimentos oculares. Então, é basicamente isso a função do colículo superior. Você não tem informação de processamento de imagem aqui em si, então por isso que a gente vai focar a nossa atenção no que acontece em áreas corticais. Mas, enfim, isso é um modo de como o sistema visual está estruturado, né? É uma arquitetura bem específica. E isso já ajuda a gente a entender a visão e entender algumas condições clínicas, por exemplo. Então, se uma pessoa ela apresenta algum tipo de déficit visual, ela vê algum tipo de mancha, ela não está enxergando bem em parte do campo visual, a gente já pode fazer inferências em relação aonde que está o problema. Então, a gente pode pensar em casos, por exemplo, de tumor, de embolia, de trombo, em que parte do campo visual está prejudicado, né? Então, em função dessa resposta, né, dessa percepção, a gente consegue fazer inferências. Então, por exemplo, a gente pode pegar aqui a gente está vendo o campo visual, né? Então, a gente sabe que aqui a gente tem a hemiretina bipartida, a parte nasal, e a parte temporal. A gente sabe que a parte esquerda do olho está recebendo informação do lado direito e o lado direito recebe informação do lado esquerdo. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que a gente tem algum tipo de lesão aqui, ó, em um, tá certo? Se tem algum tipo de lesão aqui, a informação ela não está passando mais por aqui. Ou seja, você tem a hemiretina temporal do olho esquerdo e a hemiretina nasal do olho esquerdo, que estão sendo comprometidas. Então, toda a informação desse olho aqui, ela não está sendo processada. A gente teria um resultado como que está representado aqui em 1. Então, o olho esquerdo, você não tem processamento nenhum de informação, não está passando informação, possivelmente a pessoa não enxerga nada do olho esquerdo. Tá? A gente pode pegar outro ponto aqui, tem vários pontos aqui, eu sugiro até vocês seguindo aqui cada um desses pontos e seguindo o que ocasionaria no campo visual. Mas vamos pegar aqui, por exemplo, no quiasma óptico. Se você tiver uma secção aqui, algum tipo de problema aqui, a gente está pegando principalmente a informação vindo das hemiretinas nasais, né? Então, tanto essa parte aqui, ó, hemiretina temporal do olho esquerdo, quanto do olho direito. Essas hemirretinas nasais, elas estão processando essa parte mais externa aqui, ó, do campo visual, tá certo? Então, essa informação aqui, mais externa, ela não estaria sendo processada, que ela passa pelos hemisférios depois, né? Você só tem informação ipsilateral das hemirretinas temporais. Então, em 3, já que a gente pode seguir o caminho que é essa parte aqui mais distal do campo visual, né, lateralizada, teria um prejuízo, isso seria mais ou menos isso aqui que a gente vê em 3, tá certo? Então, a gente vê essa parte mais centralizada do campo visual e nas laterais a gente não tem uma percepção disso, a gente não percebe, né? A informação não está sendo passada. Um último exemplo a gente pode pegar aqui em 4, tá certo? Se a gente tiver algum tipo de secção aqui, ou então alguma interrupção, sei lá, de fluxo sanguíneo, algum tipo de lesão aqui que faz com que a informação não passe aqui, o que a gente vai ter? A gente não vai enxergar nada do hemicampo visual direito. Então, aqui a gente já tem toda a projeção indo para a radiação óptica no hemisfério esquerdo. E aqui em 4, você recebe informação
da hemiretina nasal do hemisfério direito, do olho direito, tá certo? E a hemiretina temporal do olho esquerdo, tá certo? Então, ou seja, essas duas retinas aqui, elas estão processando o hemisfério direito. E a informação ela é enviada toda para o hemisfério esquerdo. Então, o resultado disso seria o que a gente vê aqui em 4. Então, a pessoa ela percebe, ela não percebe a informação do lado do hemicampo visual direito. Então, isso é uma aplicação desse tipo de arquitetura que a gente vê do sistema visual. Ainda, enfim, a informação ela chegou aqui em V1, tá certo? E aqui em V1 ocorre um processo bem interessante, que é o que a gente chama de mapa retinotópico, tá? Esse mapa retinotópico, ele acontece na retina, ele acontece no núcleo genicular lateral e ele acontece lá em V1. O que é isso? A gente tem a gente tem uma representação semelhante do que acontece do que é projetado no campo visual, na retina e lá no córtex. Então vamos imaginar o seguinte: isso aqui é o campo visual, tá certo? Então no campo visual a gente tem esse tipo de estimulação aqui que a gente pode ver em 1, 2, 3, 4, a gente tem algumas áreas aqui, tá certo? A gente consegue ver as áreas adjacentes, as áreas mais centralizadas, né? As áreas mais distantes. Então o que está no campo visual, você tem uma projeção disso lá na retina. A gente viu que na retina a gente tem uma parte óptica, né, que você projeta a imagem, como se fosse uma câmera fotográfica, né, uma parte de ótica. Lá na retina existe uma projeção, mas essa projeção, esse espelhamento, ele ocorre como se fosse uma imagem invertida e de cabeça para baixo. Então, por exemplo, o 9 está aqui, né, no campo visual, na retina vai estar aqui. Tá certo? O 10 ele está aqui, na retina ele estaria aqui. Então você teria uma representação espelhada e de cabeça para baixo, tá certo? Isso é um mapa retinotópico na retina. O interessante é que essa organização que existe na retina, né, que segue uma lógica do campo visual, ela se propaga e ela se mantém no núcleo genicular lateral e até lá no córtex visual. Então, olha só, aqui é como se a gente pegasse a porção posterior do encéfalo e a gente abrisse, né? Então, a gente está vendo uma porção mais ventral aqui de V1, né? Uma porção interior, como se a gente pegasse e abrisse ele. E o que a gente está vendo aqui? Então, em 1 e 2, aqui, essa área aqui, ela está processando essa parte do campo visual. Então, a parte 1 e 2, que elas são adjacentes lá na retina, que elas são adjacentes no campo visual, elas vão ser adjacentes, próximas aqui na área cortical. A mesma coisa acontece com 5 e 6. 5 e 6 está próximo aqui e vai estar próximo aqui na retina e também no campo visual. Então, isso mostra para a gente um tipo de organização em que aquilo que é estimulado no campo visual e que é processado na retina tende a se repetir e manter o padrão lá em V1. Então, quando você tem estímulos que eles são próximos no campo visual, eles vão ser projetados próximos na retina e eles vão ser processados em áreas próximas lá em V1. É isso que a gente chama de mapa retinotópico. É interessante porque se você, por exemplo, tiver observar uma lesão em determinada área de V1, você consegue fazer uma projeção em qual área do campo visual isso você estaria prejudicado. Por quê? A gente já tem um mapeamento, né, dessa relação entre o campo visual e o processamento lá em V1. Então, isso é bem interessante. Agora, dentro do mapa retinotópico, existe outro processo que é muito interessante também, que ele se chama de magnificação cortical. E aqui a gente consegue ver nessa imagem aqui. Tá vendo? Então, onde está apontando para a magnificação cortical, você tem 1 e 2, que são áreas que elas estão no campo central da visão, que elas estão sendo focalizadas lá na fóvea, elas têm uma área maior. Apesar de na retina e no campo visual você ter áreas que elas são menores. Ou seja, aquilo que está na fóvea, ela tem uma representação cortical maior. Isso é o que a gente chama de magnificação cortical. Ou seja, áreas
área da visão onde a gente tem um maior nível de detalhamento, onde a gente extrai mais informação, onde a gente tem menos convergência neural, que é uma área que é funcionalmente muito importante para a gente, essa área vai ter uma área dedicada maior lá em V1. Então, em V1, a gente vai ter uma área cortical maior processando informações da fóvea. Então, quanto maior o detalhamento, maior a área para processar aquela informação, e esse processo a gente dá o nome de magnificação cortical. Os primeiros estudos, né, para investigar esse processo aqui, eles foram feitos por meio de eletrodo, né? Você mapeava neurônios por vez, então você colocava um eletrodo aqui em V1, tá certo? E aí você via que área do córtex, que quando estimulado, né, você procurava o campo receptivo, esse neurônio disparava. E era observado que áreas adjacentes, aqui quando você mapeava áreas adjacentes, neurônios que estavam muito próximos, você tinha campos receptivos que eram muito próximos aqui. Tá? É só que você tinha uma distância maior em áreas que estavam na fóvea, ou seja, a área na fóvea para processar o estímulo visual era maior quando essa imagem, enfim, ela precisava de maior detalhamento. Então, esses foram os primeiros estudos por meio de eletrofisiologia, né? Por meio de microeletrodos em que você injetava um microeletrodo em determinada área e procurava o campo receptivo. Mais recentemente, né, com os avanços de neuroimaginamento, a gente pôde fazer uma inversão disso, né? Então, a gente fazia a estimulação no campo visual e depois verificava onde que no córtex havia uma ativação além do nível basal, né? Então, técnicas como a ressonância magnética funcional, por meio do fluxo sanguíneo, a gente consegue ver a atividade cerebral quando ela está aumentada ou então diminuída. Então, nesse estudo aqui de 2003, quem é meu aluno e tem acesso aos slides pode clicar aqui nesse link aqui, que vai ser redirecionado ao artigo, tá? Toda vez que aparecer esse símbolo aqui. Então, nesse artigo de 2003, o que aconteceu? Então, algumas pessoas elas foram para uma sessão de ressonância magnética, e lá dentro do tubo elas tinham alguns tipos de estimulação. Então, por exemplo, era estimulado tanto, você tinha estímulos aqui perto da fóvea, né, onde a gente tem alto detalhamento, e estímulos longe da fóvea. Tá? E o que a gente observou, a gente não, né? Quem conduziu o estudo, a gente observa lendo o artigo, foi observado o seguinte: quando você tinha estímulos que eram projetados aqui na fóvea, a área cortical que se ativava, ela era muito grande, ela era bem maior, você tinha uma relação muito maior de magnificação quando o estímulo era apresentado aqui na fóvea. Então, era apresentado um estímulo pequeno e você tinha uma ativação cortical de uma área bem mais extensa do que quando você tinha apresentação de um estímulo no campo visual periférico de grande extensão, então um estímulo grande, e a representação cortical dele, a ativação era de uma área pequena. Então, isso é um exemplo de magnificação cortical. A literatura traz que a fóvea mesmo em si, ela representa 0,01% da área da retina. No entanto, a informação que ela é projetada na fóvea, ela vai demandar uma área de V1 que é de cerca de 8 a 10% de V1. Então, 8 a 10% de V1 está processando informação da fóvea, que representa só 0,01% da retina. Então, isso é um processo de magnificação cortical e mostra que você tem uma maior área que é recrutada em função do nível de detalhamento da informação e não em função do tamanho do estímulo só em si. E com isso a gente fecha esse primeiro vídeo aqui e a gente vai... eu vou postar um próximo vídeo sobre organização colunar lá em V1. E é isso, até a próxima, pessoal.